Alô? Novamente. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Né? Nós vamos sempre passar um recadinho só. É sobre a pintura mediúnica que nós vamos ter lá em Cajamar, no dia 18 deste mês. A partir das 14 horas, né? E ao final da pintura, nós teremos um leilão de quadros, que vai ser muito interessante. Lá tem comes e bebes também, que vocês poderão degustar, né? Deixa eu ver. Quadros e livros será o leilão. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Quem puder ir, tiver de carro, né? Ou então conversar com o pessoal, formar uma caravana, quem sabe, juntar algumas pessoas e irem, que vai ser um evento muito, muito interessante, né? Feito isso, então, nós vamos já começar a fazer a nossa prece, e eu convido a todos que façam isso comigo. Vamos cerrando os nossos olhos. Vamos buscar a figura serena, amorosa de Jesus. Porque é só através do seu amor que nós somos amparados nesta vida. Ele nos mostra o caminho através das lições preciosas do seu Evangelho. E neste caminho, o que nos resta fazer? Temos obstáculos, temos contrariedades na nossa vida, problemas que surgem, muitas vezes, nos testando a paz de espírito, a nossa paciência. Mas se nós temos Deus, que é o nosso Criador, e Deus é todo amor, se nós temos Jesus a nos guiar nesta vereda, se nós temos os nossos anjos da guarda, temos ainda espíritos familiares que ficam trabalhando em nosso benefício, por que nos lamentarmos tanto? Lamentação significa desconhecimento dessa realidade. Vamos ser confiantes. Temos problemas? Temos. É natural. Porque nós ainda vivemos neste mundo de provas e expiações. E se estamos sendo provados, é porque Deus confia na nossa capacidade de superarmos tudo isso. Confiemos nele. Ele sabe melhor do que nós necessitamos. Nós queremos beleza, nós queremos riqueza, nós queremos tudo de bom. E muitas vezes nos falta alguma coisa. É a realização espiritual. Nós estamos vivendo a era do espírito. Porque nós não somos só um feixe de ossos, nervos e carne. Nós temos uma essência. Nós somos essa essência. A essência do espírito. A essência espiritual. E é com isso que nós temos que contar. Então, não estamos desamparados. Confiemos em tudo isso. E prossigamos firmes, sem medo, destemidos. Não vamos afrentar o perigo, isso não. Mas vamos ter cautela. É importante também. Né? Vamos saber quando agir e de que forma agir. E assim, então, nós desejamos a todos que tenham uma tarde, um dia magnífico, onde os bons pensamentos, os bons sentimentos nos aproximem desse plano maior. E aí nós estaremos amparados, com certeza. Então, dizemos boa tarde a todos e vamos mais uma vez, então, dizendo que o Roberto fará uma palestra hoje, falará alguma coisa sobre a saúde
não é? É importante, mas vejam bem de que forma a saúde pode ser o nosso alicerce. Tá bom? Fiquem com Deus. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou dar uma lidinha aqui, vocês me perdoem aqui o tempinho, mas é muito interessante que esse tema é um tema que, a priori, gera muitas dúvidas e controvérsia naquelas pessoas que não têm um pouco de conhecimento na área espiritual. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas colocam em xeque a questão por que alguns já nascem com doença e outras pessoas não nascem com doença? Será que Deus estaria privilegiando alguém, colocando pessoas nascidas já com problemas? Outras são sem problemas? Será que Deus dá um prêmio para aquele que não tem nada e castiga aquele que já vem com um problema? Quando nós fomos criados, todos simples e ignorantes, mas com saúde. Ninguém foi criado doente. Todos na sua criação, da criação, quer dizer, quando o Espírito foi criado, ninguém foi criado doente. Todos foram criados perfeitos, perfeitinhos. E daí para frente, nós temos a nossa caminhada, temos a nossa jornada. É daí que começam a surgir os desequilíbrios. Então, Emmanuel, ele vai nos passando aqui o seguinte: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia nas condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a decidia das mãos do que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se associam ao sentimento instaurado, desarmonias, desvastas proporções nos centros da alma, e percutem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cósmico orgânico. Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês vejam bem. É criada nessas zonas mórbidas de natureza orgânica. Quer dizer, o nosso corpo já começa a absorver essas energias negativas dessa caminhada que eu estava falando. Então, elas não foram instaladas lá na criação. Elas já vêm vindo. Nós todos, quando fomos criados todos com saúde. Impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estados de mitose
estabelecendo fatores de desagregação. Olha aí, as células do nosso corpo é que vão se desagregando aos poucos. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo e pesados tributos de sofrimento. A alimentação é que ele está falando. É muito cuidado com a alimentação. Na frente nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados de nossa imprevidência. Quer dizer, os alimentos também que nós ingerimos durante a nossa existência também interferem no nosso corpo físico. Então precisa tomar muito cuidado, a vigilância alimentar. Nós não vamos entrar aqui em detalhe do que comer e comer, porque isso vai demorar um tempo, seria uma outra palestra para fazer isso, mas precisa ter uma vigilância do que nós ingerimos. Nós sabemos quais são as comidas saudáveis, as comidas que nos fazem mal, os médicos nos indicam o que nós podemos comer e o que nós podemos, nós sabemos, de acordo com a nossa constituição física, o que nós podemos comer. Só que às vezes nós não temos vigilância com o nosso corpo físico. Então acabamos também contraindo esses problemas, essas patologias todas, também pelo aquilo que nós ingerimos. Mas não somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiuniformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se para nós mesmos depois de convertidos de ondas mentais. Os espíritos sempre nos alertam que a nossa mente é como uma usina a produzir energia. Aliás, no universo, o que existe no universo? Matéria e energia. Tudo no universo é matéria e energia. Tudo é matéria e energia. Se não é uma coisa, é outra. A matéria em vários estados e energia também em vários estados. Quando a nossa mente ela absorve pensamentos bons, capta esses pensamentos bons, nós passamos para o nosso corpo físico uma sensação muito boa e benéfica ao nosso corpo e às nossas células. Então nós nos sentimos bem. Quando nós começamos a captar pensamentos ruins, pensamentos de inveja, de raiva, todos esses pensamentos doentios, o que acontece? O nosso corpo começa a adoecer. Por quê? Essa energia ruim passa primeiro pela nossa mente, vai filtrar, vai passar pelo nosso corpo todinho e o nosso corpo vai absorver essa energia, porque é uma energia. O pensamento é uma energia. E a energia, ela se torna várias formas de pensamento. Captada? O pensamento está aqui no ar. Todo mundo pensando forma uma onda mental de pensamento. Então, nós captamos essas ondas mentais. Dependendo de quê? Da zona em que nós estamos vibrando. Se nós estamos vibrando em zonas mais elevadas, nós captamos pensamentos mais elevados. Mas se nós baixarmos o nosso padrão vibratório com pensamentos ruins, o que nós vamos captar? Energias ruins. Nós vamos cada vez mais nos afinando com energias ruins. Se eu me coloco a ver um filme muito ruim, um filme deprimente, um filme imoral, eu absorvo daquela imagem uma energia ruim. Essa energia vai para mim, captada através dos olhos, da mente, do som. Isso vai impregnando o meu corpo disso. O meu corpo vai recebendo essas energias e adoece. Mas é só eu ver um filme que não é ruim, eu adoeço? Adoece. Você está recebendo energias maléficas. Está recebendo informações maléficas. Então, por isso que é muito importante nós filtrarmos todos os nossos pensamentos. Aquele pensamento que a gente vê que é muito ruim, que não é nosso, vamos trocar. Fixar o pensamento em outra coisa. Muitas vezes acontece isso. Vem na nossa mente um pensamento que a gente percebe que não é nosso. Um pensamento ruim, uma sensação ruim, uma vontade de fazer alguma coisa que não é boa. E às vezes nós somos forçados e somos levados pelaquela influência.
Por quê? Porque nós entramos numa energia, numa zona ruim, e acabamos deixando de levar por essa influência. Quando vem uma energia muito ruim, opa, esse pensamento não é meu. Eu preciso filtrar isso, tomar cuidado, parar, uma oração, uma prece, levar para coisas mais elevadas. Troca o pensamento. Procura uma coisa mais elevada. Porque acontece o seguinte, a pessoa fala assim, então pode ser que um espírito obsessor veio e me deu esse pensamento. Nós temos a mania de tocar tudo por os obsessores. Qualquer coisinha, é um obsessor. Eu vou lá no centro porque me falaram que eu estou com um obsessor. Eu vou mandar fazer um trabalho porque me fizeram um trabalho tal, um trabalho X. Gente, não existe isso. O que é obsessor? Obsessor é um irmão nosso que pode estar encarnado ou desencarnado, um irmão que está fora das leis de Deus. Um irmão que está fora, simplesmente. Não é porque ele está desencarnado, ele está lá fora. Então, por que ele conseguiu me atingir? Porque eu entrei na zona vibratória dele. Então, o que eu faço para sair dessa zona vibratória? Mudo o pensamento, mudo a minha atitude, mudo a minha ação. Eu saio da... Porque o obsessor, o irmão que está com obsessão, ele não quer trabalho, ele não quer o bem, porque o bem dá trabalho. Aí se você for pensar assim, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quer trabalho. Mas o bem dá trabalho. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que se desprender de você, você tem que se doar para o outro, você tem que se colocar à disposição do outro. O bem dá trabalho. Você tem doação. E o obsessor, como ele não quer, ele só quer perturbar porque ele não quer saber disso, então ele não quer. Quando você começa a mudar o seu pensamento, a sua ação, a obsessão vai embora, porque você passa por um outro nível, um outro estágio mais elevado. Automaticamente, aquele irmão, ele passa a procurar outra pessoa que está na mesma faixa vibratória dele. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque obsessor, olha, o obsessor é um irmão. Coloca sempre na nossa mente. É um irmão que está em desequilíbrio. Ele precisa ter carinho e atenção. Jesus não falava que ele veio aqui na Terra, não veio para os sãos, veio para os doentes? Não é verdade? Então, ele é um irmão doente, um irmão que está com um problema. Então, nós precisamos ter um carinho, uma atenção. Evidentemente que isso não é fácil nós lidarmos com essas coisas. Nós temos que estar preparados. Eu vou em casa, então, se eu tiver um problema excessivo, eu vou tentar resolver com ele. Não é assim. Procura uma casa espírita que está preparada, um ambiente preparado. Primeiro mude os seus pensamentos, mude as suas ações, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Se assim não der certo, e ainda tiver com esse problema ainda, com essa influenciação, uma casa espírita, uma igreja, qualquer lugar mais elevado, que alguém possa lhe dar uma orientação, um esclarecimento, para que isso seja afastado. Mas não vai afastar se você não mudar pensamento, atitude e ação, não vai afastar. Porque você muda hoje, amanhã ele volta. Opa, estou aqui de novo, hein? Eu te conheço de outras épocas, sei o que você faz, o que você não faz. Então, hoje eu mudo e amanhã eu volto novamente com os mesmos problemas. Volta com a mesma situação. Então é preciso tomar cuidado, né, com essa questão de dizermos que tudo é problema de obsessão. Então continua aqui. Os reflexos e os sentimentos menos dignos que nos alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertido de ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral. Desempenham nas mais avançadas funções técnicas, acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar de fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados e desencarnados, olha o que nós estamos falando, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas e indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esquecemos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem a quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior,
imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, veja bem, nós falamos que Deus, no início, criou todos nós simples e ignorantes iguais. E aí voltamos à questão, mas é a pessoa, então, que vem com um problema. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, quer dizer, sem o conhecimento das coisas, mas Ele nos deu uma coisa muito interessante, que é a inteligência e o livre-arbítrio. Mas tem uma pergunta, não lembro agora, no Livro dos Espíritos, na qual se refere, mas por que Deus não criou já nós, espíritos já evoluídos? Se nós fôssemos criados já espíritos evoluídos, nós seríamos apenas o quê? Máquinas, diziam os espíritos. Nós estaríamos fazendo o quê? As coisas automatizadas. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da inteligência e do livre-arbítrio para que nós possamos exercitar no caminho da nossa jornada, em várias encarnações, porque numa só o período é muito curto de uma existência, nós precisamos todas essas etapas de encarnações para exercitar o quê? O amor e a fraternidade uns com os outros, para que nós possamos atingir o quê? A evolução espiritual, para sermos o quê? Espíritos evoluídos. E nós só vamos conseguir sermos espíritos evoluídos caminhando sempre para o lado do bem. Sempre ao lado do bem. É difícil? É difícil. Porque no decorrer de nossas jornadas terrenas, nós o quê? Nós nos encontramos com companheiros que no passado tiveram dificuldades conosco, nós tivemos dificuldades com eles, tivemos desavença, problemas e uma infinidade de coisas. Que a bênção da reencarnação nos coloca novamente, junto com esses irmãos, num outro estado, num outro... Pai volta como filho, filho volta como irmão, irmão... Para que homem vem como mulher, mulher vem como homem, para que seja trocado todo esse cenário, para que nós nos exercitamos uns com os outros e nos acertamos uns com os outros. Por quê? Se nós fomos criados todos para o caminho do bem, para a evolução, quando nós saímos fora disso, nós saímos fora das leis de Deus, então o quê? Nós criamos uma energia negativa, porque a nossa energia está no caminho do bem, para o progresso. Nós não somos daqui, nós somos espíritos do universo. Nós estamos aqui numa passagem, nessa passagem para aprender. Então, quando nós saímos desse caminho, quando a gente conhece um caminho, vamos pegar um exemplo. Nós estamos numa estrada que nós conhecemos todo dia, passamos pelaquela estrada, pelo aquele caminho, e um dia eu falo, está muito ruim o trânsito, eu vou sair por um outro caminho. Eu pego um atalho, mas eu não conheço esse atalho. O que acontece comigo? Eu estou sujeito o quê? A rua ser contramão, a ter buraco, a ter abismo, a ter enchente, a ter um monte de problemas. Assim é conosco. Quando nós saímos do caminho reto, o caminho do bem, nós encontramos todas essas dificuldades. Acabamos o quê? Nos impregnamos de energias ruins por ter nos afastados das leis de Deus. Essas energias, como está no livro aqui, do Pensamento Livre, nessa lição de Emmanuel, nos traz para nós essa energia que vai somatizando no corpo espiritual e depois ela passa para o corpo físico. Então é por isso que crianças reencarnam muitas vezes com sérios problemas já de nascença. Por quê? Aquela energia já estava impregnada nele, aquela energia ruim. Então ele precisa de uma nova chance, precisa de uma nova existência, precisa de um novo caminho para refazer aquele caminho. Então alguém podia perguntar, então mas Deus está punindo alguém porque fez alguma coisa errada? Não. Deus não pune ninguém, dá oportunidades a todos. Nós é que nos punimos com os afastamentos das leis de Deus. Então nós criamos essa energia ruim, que essa energia ruim se torna doença para o nosso corpo espiritual e, obviamente, depois passada para o nosso corpo físico. E qual é o meio de nós retornarmos à saúde? É refazer o caminho. Então a doença, às vezes, é um meio, ou é o melhor meio, não é? De nos reconduzir a um novo caminho. Quando eu venho com uma doença que eu não posso me locomover direito, talvez no passado eu tenha usado as minhas pernas muito
ruim, de uma forma muito inadequada, o meu corpo de uma forma muito inadequada. Então eu venho com uma atrofia muito nas minhas pernas, com as mãos ou com outro corpo. Então o que acontece? Lá no plano espiritual, quando é feito o meu projeto reencarnatório novamente, eu entro em comum acordo lá com os mentores, e eu mesmo prefiro, peço para ele, olha, me dê umas pernas ruins para não que acontecer comigo aquele de novo. Porque se eu vier com umas lindas pernas, um belo de um corpo, eu vou cair naquela tentação, naquilo que me levou a sair fora do meu caminho do bem. Então eu até peço, no meu projeto reencarnatório, uma perna ruim, que para mim é melhor. Então muitas coisas não é que eu vim com aquele castigo, muitas coisas eu pedi que fosse assim, para que eu não saísse do meu caminho. É melhor que eu venha com uma perna ruim, que me restringe o meu caminho, que eu sou obrigado a ficar mais quietinho, que eu dependa mais de outras pessoas, que eu dependendo mais de outras pessoas, eu vou exercitar mais o amor, mais a fraternidade, do que eu vim com uma perna boa e cair novamente naquele caminho. Às vezes eu venho com um problema na visão, às vezes eu venho com um problema no estômago, no rim, no coração, não importa onde vem o problema. Às vezes, todas as vezes isso não é para o mal. É tudo para o bem. Então, vejamos. O companheiro difícil, a companheira difícil, ou aquele companheiro de trabalho, tem que ser enxergado com os outros olhos. Nós temos que ter uma atitude diferente com esses companheiros. Olhar para aquele companheiro, para aquela companheira de serviço, de trabalho, no lar, como um filho de Deus, que também está no caminho, que também está na luta, está na mesma luta que nós, que cada um de nós. Na luta da perfeição espiritual, do espírito mais elevado. Então nós temos dificuldades de relacionamentos uns com os outros. Por quê? Porque ainda nós trazemos dentro de nós o egoísmo, que é a chaga da humanidade, como está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos nos falam. Dali é que sai tudo, o orgulho, o materialismo, sai tudo do egoísmo. Então, nós estamos exercitando a cada dia, trabalhando nessa correria toda, nós estamos sempre querendo as coisas só para nós, só para o nosso bem-estar, não pensamos muitas vezes no outro, passamos por cima, só queremos o bem para nós. Isso não funciona. Quando nós queremos o bem para um parente, para um amigo, para uma coletividade, nós estamos a serviço do Criador. E o que é melhor, estar a serviço do Criador ou a serviço das trevas? Mesmo que seja para nosso sacrifício. E é duro, né? Quando a gente se sacrifica, fala, eu estou fazendo tudo isso, estou me sacrificando, eu estou perdendo o meu tempo, estou perdendo o meu lazer. Mas nós esquecemos muitas vezes que nós estamos a serviço de Deus. E que nós somos espíritos eternos, e nós não estamos perdendo tempo nenhum, nós estamos ganhando uma encarnação. Mas nós queremos muitas vezes só amealhar patrimônio, bens que são transitórios, como Jesus fala, a traça vai comer, ferrugem vai comer, vai ficar tudo aqui. E nós não pensamos nessa trajetória espiritual nossa. Aí nós adquirimos doenças. Então a doença, ela vem para todos nós como uma ferramenta de reparação, uma oportunidade para nós repararmos. Se nós olharmos a doença desse tipo, nós vamos conseguindo a autocura. Se não conseguimos a autocura do corpo na presente encarnação, o espírito vai se curando. E numa próxima encarnação, nós viremos sadios ou com menos sequelas. Às vezes as sequelas adquiridas em várias existências não vêm de uma vez só, ela vem em etapa, que nós adquirimos durante várias reencarnações, muitos problemas, muitos desafetos. Imagine se isso viesse numa encarnação só. Nós não daríamos contas. Nós tínhamos um expositor aqui que já é falecido, que carinhosamente nos deu muita aula aqui, nos deixou muita recordação, e ele falava que tem uma rede de uma casa, aí não vou citar o nome para não fazer propaganda, que ela vende baratinho, prestação muito pequenininha, e todo mundo compra, ela faz muita propaganda e muita coisa, mas vende muito, porque a prestaçãozinha é muito pequenininha. Mas aí ele falava para nós, assim é nós na reencarnação. Nós adquirimos muitos problemas, muitos
durante muitas enfermidades, durante as nossas existências. Mas Deus, como Ele é compassivo com nós, como Ele sabe que nós teremos que atingir a perfeição, e nos ama muito como um Pai, Ele deixa a gente pagar essas coisas, acertar essas coisas, em suaves prestaçãozinhas. Então, cada encarnação, nós estamos vindo com pequenas parcelinhas, mas não podemos esquecer que lá no fundo, se nós formos jogando isso muito para frente, virá com um juro muito grande. A parcela é pequenininha, mas quanto mais nós acumularmos problemas, mais nós vamos juntando a dívida. Então, por isso eu estou falando, às vezes, numa encarnação, nós pedimos para os mentores espirituais, para os que programam a nossa reencarnação. Eu prefiro vir com uma perna assim, prefiro vir assado, prefiro vir assado. E às vezes eles falam, não, meu irmão, vai só assim, só tá bom, depois você em outra vai diferente e tal. E aí, a gente chega às vezes num determinado ponto da encarnação, que a gente até pede para que venha mais coisa, porque nós estamos dando conta. Agora tem outras pessoas que não. Qualquer probleminha, ai meu Deus do céu, eu já não aguento mais isso. E vem aquela reclamação, uma só reclamação, porque nada mais é o que é reclamação? O nome já diz, reclame sem ação, reclamação. A pessoa que faz muita reclamação, ela reclama sem ação. Porque se ela tivesse mais ação no bem, não reclamaria. Reclamação, reclame sem ação. Como é que nós conseguimos saber se uma pessoa é rica espiritual ou pobre espiritual? A pessoa que reclama muito é pobre de espírito. A pessoa que reclama pouco, que sabe compreender e aceita, é rica de espírito. É por isso que Jesus falava, bem-aventurados os aflitos, que eles serão o reino de Deus. Porque o aflito tem problema, e se ele tem problema, ele vai procurar a solução. Ele é bem-aventurado. Porque Jesus falava, eu vim para os doentes, não vim para os sãos, porque o são se vira sozinho. A pessoa que tem compreensão das coisas, que entende a parte espiritual, que compreende esse processo encarnatório, que sabe que nós somos espíritos eternos, que tem toda essa compreensão, e isso o Espiritismo dá uma visão clara, e muito clara disso, ela já vai mais amenizando as coisas, vai tendo uma outra visão, vai se comportando melhor, e vai mudando tudo isso. O que acontece? O corpo da pessoa vai se depurando. Em cada encarnação que nós viermos, se nós tivermos um comportamento reto, mais propício para o bem, a cada encarnação nós vamos vir melhor. Porque nós estamos o quê? A serviço do Criador sempre. Então, se nós tivermos sempre um comportamento reto, nós não temos o que temer. Mesmo que nos venha essas enfermidades, elas serão mais amenas. Né? Porque se eu estou a serviço de Deus, estou a serviço dos ensinamentos de Jesus, o que os benfeitores espirituais vão se utilizar de nós como um instrumento para também operar? Ou será que os benfeitores espirituais vão procurar pessoas desequilibradas para ajudar? Não. Eles vão procurar operar em cima daqueles que estão a serviço do quê? Do bem. E quem é o maior beneficiado? Sou eu que estou no bem? É vocês que estão no bem? É todo mundo que está no bem. Se nós tivéssemos esse pensamento, vou terminar já. Se nós tivéssemos esse pensamento, nós passaríamos a procurar sempre a fazer o bem. Mesmo que se fosse para prejuízo de nós. Mas não é bem assim que acontece. Porque nós estamos encarnados ainda, né? E precisamos de trabalhar, precisamos de manipular coisas, precisamos de conviver um com os outros, ainda sofremos muitas influências de um para os outros. Porque senão, não é verdade? O que seria melhor nós fazermos? Sabendo que isso só eu colho, eu planto, né? Então eu só vou colher bênçãos fazendo isso, só fazendo bem, fazer o bem, eu estaria disposto a 24 horas a fazer o bem. Mas não é assim, né? Nós podemos agir ainda e de acordo do processo reencarnatório que nós estamos. Nós até tentamos fazer, nós não conseguimos, pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos. E isso é natural. Mas é natural que nós procuremos mudarmos a pouco, a cada dia. Se nós colocarmos o nosso pensamento e as nossas ações a cada dia de fazer um pouquinho, nós iremos melhorar, sem dúvida, a cada dia, a cada mês, a cada ano e a cada reencarnação.
Obrigado a todos. É interessante. Aqui diz pensamento e vida. A nossa vida é um reflexo do nosso pensamento. Né? Nós temos essa usina mental, onde nós criamos as ideias, né? Todo o nosso campo mental, nós estamos envolvidos nesse campo mental. Nós somos energias pensantes, inteligentes. Né? O espírito é uma energia inteligente. E atuamos no nosso mundo de acordo com aquilo que nós intimamente vivenciamos. É isso. Tudo isso que o Roberto falou é uma realidade. Nós não podemos fugir disso. Né? Então, se nós pensamos bem, mesmo que a nossa situação não seja aquela ideal, nós vamos estar tranquilos, vamos estar bem. De acordo com a proposta, né, o planejamento inicial que nós aceitamos para virmos até aqui, porque acredito que nós não viemos de forma compulsória, fomos obrigados a vir e viver daquela forma, isso é expiação. Acredito que todos nós que estamos aqui, que já estamos procurando vivenciar de uma forma diferente, aceitamos e concordamos com os nossos instrutores espirituais de virmos novamente reencarnando neste mundo. Para quê? Só para resgatar o nosso legado? Não. Para produzir melhor. Para aprender coisas boas. Porque quando nós saímos daqui, sempre nós vamos aprender alguma coisa melhor. Então nós vamos, aos pouquinhos, resgatando as nossas dívidas com o nosso ressentimento. Vamos contar nisso? Hoje, todos nós, dedicados, tudo temos que sair daqui mais serenos, mais positivos. Estamos passando por problemas, passamos pela dor, sem sofrimento. É uma forma de não sofrer. Nós temos, não é que nós vamos cruzar os braços e ficarmos resignados, não. Somos inteligentes, vamos buscar uma solução. Um minutinho. Mas serviu para nós, mãe de família, para ter um lar feliz. Nós temos que ter paciência quando começa a ver filhos, porque o filho absorve toda a educação no próprio lar. Aí que cresce as crianças fortificadas, porque hoje em dia as famílias são muito destruturadas, por isso que há muitos problemas com as crianças. Felicidade, porque você fez uma palestra muito agradável para nós. Obrigada. É isso. Muito bem. Uma palestra positiva. Está vendo? Então é isso. Nós vamos encerrando por aqui, porque não há mais tempo. Se mais tarde vocês quiserem conversar com o Roberto, aí ele vai ficar à disposição, tá bom? No momento, então, nós vamos... É chegado o momento, então, de nós provarmos tudo aquilo que nós já aprendemos.
colocando o nosso coração, o nosso sentimento à disposição daqueles que no momento passam por problemas muito grandes, sofridos, aqueles que ainda não adquiriram a capacidade de pensar positivamente, de confiar. É para eles, então, que vão as nossas vibrações amorosas, para levantar-lhes o ânimo, criar-lhes novas perspectivas, trazendo ao seu campo da ideia pensamentos de paz, pensamentos de esperança, sem desistência. Dizem, né, diz um ditado bastante popular, que a esperança é a última que morre. Mas se tivermos esperança, ela não morre jamais. Basta crer para concretizar as coisas boas. Então pensemos no momento, se nós temos conhecimento de alguém que passa por problemas assim tão difíceis, alguém que está enfermo, alguém que perdeu um parente, que acha que perdeu um parente pela morte física, enfim, alguém que passa por dores assim, pensemos nessa pessoa. Mentalizemos essa pessoa, trazendo ao nosso coração e pedindo, Senhor, tende compaixão. Jesus, estenda suas mãos amorosas, benéficas, sobre a fronte dessa pessoa. Dá-lhe, Senhor, o conforto moral, espiritual. Aqueles que estão acamados, seja nos seus lares, seja nos hospitais. Sabemos que equipes imensas de médicos, enfermeiros, assistentes espirituais percorrem esses locais, beneficiando a todos. Que eles pensem, façam uma oração sentida para novamente reorganizarem o seu corpo físico, reorganizando sua mente, seus pensamentos. A casa mental deve estar higienizada, assim como nós limpamos a nossa casa material. Os nossos pensamentos, que é o campo da casa mental, deve estar bem higienizado, sustentado nessa fé. Porque é ela que nos levanta o moral. Então, pensando assim, pensemos agora nos nossos lares, nos nossos entes queridos, rogando a Deus, rogando a Jesus, que possa, como um sol, que pouco a pouco penetra pelas janelas, pelas portas, pelas frestas, iluminando o nosso lar, trazendo paz, harmonia, equilíbrio entre todos aqueles que se abrigam no mesmo teto, sob o mesmo teto. Peçamos por nós, que tenhamos força, coragem para superar qualquer obstáculo. Se a tristeza bate à nossa porta, saibamos como recebê-la de ânimo sereno, convidando-a a fazer parte conosco de uma forma diferenciada, como se recebêssemos uma visita que nem sempre é agradável, mas com quem precisamos conviver. Tratemo-la bem. Dentro de nós sabemos que não estamos desamparados. E é isso que nos conforta. Pensando assim, nós seremos mais felizes, porque a tranquilidade nos traz assim esse porte, essa confiança, andando de cabeça erguida, caminhando pela vida, nessa escola da vida, de uma forma bastante tranquila. E assim, então, nós vamos agradecendo novamente a esse Deus soberano,
ao nosso amigo, mais amigo inestimável que é Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos familiares que estão ali torcendo por nós. E assim, aos mentores desta casa, que nos convidam diariamente a refletirmos sobre tudo isso e dizermos: muito obrigado. Obrigada por tudo isso. E assim nos preparemos para o passe. Graças a Deus.